Bora falar um pouquinho de Júpiter? Estamos encerrando aí um ciclo. Júpiter, que está em Câncer, iniciou seu trânsito lá dia 9 de junho de 2025 e agora dia 30 de junho, amanhã, estaremos encerrando esse ciclo de um ano, né? A passagem de Júpiter por Câncer. Então, é um ciclo importante no nosso mapa, onde Júpiter está passando, ele está ativando, ele está ampliando questões, ele está trazendo a bem-aventurança do aprendizado. Então, o que você tem lá na área de Câncer do seu mapa? Todos nós temos uma casa ou duas casas astrológicas, áreas da nossa vida que são regidas por Câncer, são regidas pela Lua. Então, aqueles assuntos ali são assuntos mais vulneráveis, falam da nossa sensibilidade, da nossa necessidade de nos sentirmos seguros, de nos compreendermos emocionalmente, fala das nossas oscilações emocionais, fala da nossa história, da nossa ancestralidade, do nosso campo sistêmico, que vocês sabem que eu trabalho aqui com a leitura de mapa astrológico e movimento sistêmico. Então, essa área de Câncer também fala sobre a nossa pátria, sobre esse sentimento de pertencimento familiar, cultural, né, onde nós nascemos, o que nós aprendemos com a nossa cultura. Então, hoje eu quero puxar esse vídeo para falar de Júpiter, que está iniciando um trânsito, vai iniciar um trânsito em Leão, mas antes disso, ele fica meio desaparecido do céu, porque como ele está fazendo esse alinhamento solar com o Sol passando em Câncer, estamos na temporada canceriana, agora nesse momento o Sol ele está a exatamente 7 graus de Câncer e Júpiter está a 29 de Câncer. Então, para quem acompanhou nas últimas 2 semanas, Júpiter no céu, a olho nu, lindo, vibrante, brilhante, mais ou menos na posição noroeste, ao entardecer, quando o sol se põe e surge aquele céu lusco-fusco, ali que Júpiter estava aparecendo lindamente, em conjunção ali com Vênus, próximo de Mercúrio, próximo, então a gente pôde acompanhar esse movimento dele, foi muito bonito, quem conseguiu, perto da Lua também. Então foram conjunções lindas que foram feitas nos últimos 15 dias, e quem gosta de acompanhar não só o mapa astrológico pelos cálculos, mas também gosta de olhar, examinar o céu e perceber o que está acontecendo a olho nu, como feito desde lá da antiguidade. Então o Júpiter estava muito coadjuvante, coadjuvante não, muito personagem principal no céu. E é claro que nós trabalhamos nessas últimas 2 semanas questões importantes de Vênus, de Lua, de Júpiter em Câncer, né, nos brindando com esse final de ciclo em Câncer. Só que como ele vai fazer esse alinhamento próximo do Sol, não próximo do Sol, mas um alinhamento em que vai deixar que ele não brilhe tanto no céu, nós vamos perder Júpiter de vista no céu durante alguns dias. Eu acho isso muito significativo porque nós estamos fechando um ciclo de 1 ano de Júpiter passando em Câncer. O que foi que ele ampliou na sua vida desde o ano passado, desde o dia 9 de junho? Então perceba, porque a astrologia, ela não é uma distração, a gente precisa fazer essa reflexão, o que foi que aconteceu comigo nesse ciclo? Então é importante a gente parar um instantinho e perceber, poxa, o que foi mesmo que eu trabalhei nessas questões de vulnerabilidade, de emoção, de segurança, de Câncer, ele tem a sombra e a luz. Então, como todo signo, como todo arquétipo. Então, Câncer, ele fala também das nossas manipulações, da nossa fragilidade, do nosso vitimismo, daquela necessidade de a gente ter que ter alguém que nos proteja, ou ter alguém para acolher. O signo de Câncer, ele fala muito, muito, muito das nossas questões com pai e mãe, com o nosso sistema ancestral, a nossa relação com a nossa mãe. Câncer é regido pela Lua. Então, nós temos essa relação com a mulher que nos gerou, essa relação tão simbiótica, tão visceral, desde lá da época da concepção, né? Então, a gente já fica ali muito ligado à psique materna. Então, que questões você pode ver nesse último 1 ano sobre isso? O que veio aí na sua vida? Porque onde Júpiter passa, ele é como se fosse um facho de luz, ele amplia. E ele amplia a sombra e amplia a luz, né? Como tudo. E Júpiter também, eu sempre gosto de lembrar que Júpiter, ele fala
simbologicamente, dessa nossa compreensão, quando a gente consegue equalizar as nossas emoções, a nossa lua, a nossa cruz, que é a matéria, equaliza, então a gente consegue ter os nossos aprendizados, né? Enquanto a gente fica no ruído, entre as nossas emoções, entre os nossos sentimentos, aquilo que a gente não trabalha, nossos conteúdos inconscientes, e então a gente fica numa guerra, né? O Júpiter ele é representado, então, pela cruz, pela matéria e pela lua, demonstrando que nós precisamos aprender a carregar a nossa lua, carregar as nossas emoções, nós precisamos aprender a lidar com tudo isso que é de inconsciente, de memória emocional, de traumas, de coisas que nos aconteceram, ressignificar relações, compreender, né, o que estava acontecendo quando a gente nasceu, a nossa infância, a nossa história de alma anterior a este nascimento, se você quiser ampliar aí a sua compreensão sobre jornada de vida. Então, tudo isso nos move. Então, por isso que eu trabalho com essas duas ferramentas, que é a leitura de mapa e leitura de movimento sistêmico no mesmo atendimento. Então, a partir do dia 30/6, quando amanhã, que é terça-feira, Júpiter entra em Leão e não estará visível no céu, então nos convida, encerre bem esse trânsito, esse ciclo de um ano, faça uma reflexão. Quando Júpiter entrar em Leão, ele vai falar do quê? Do que Leão, o arquétipo leonino nos fala? Nos fala do nosso fogo interno em brasa, que Leão é o fogo fixo, que se mantém aceso. Então, Leão fala da cordialidade, da amizade, da lealdade, do líder, daquilo que nós podemos ser de brilho pessoal, do nosso protagonismo na nossa vida. Mas ele também fala das nossas questões de ego, né, das nossas questões de orgulho, da dificuldade que nós temos muitas vezes de dar um passo atrás, de reconhecer o outro, de enxergar o outro. Então, não por acaso, o oposto complementar de Leão é Aquário, é um signo que nos leva para a visão do coletivo, para a visão das relações, da troca, do conhecimento. Então, tudo isso a gente vai trabalhar com Júpiter em Leão, e ele vai conversar de uma forma mais harmônica, por trígono e por sextil, com os planetas que estão no elemento fogo e no elemento ar, que é com quem ele mais combina. Então, quem é que a gente tem lá no elemento ar? Plutão, passando em Aquário, então, trabalhando as questões plutonianas no coletivo, no arquétipo, oposto complementar de Júpiter, ele vai fazer uma oposição significativa com Plutão, quando ele entrar em Leão, porque Plutão está exatamente a 4 graus de Aquário. E, nesse momento, retrogradando, em retrogradação. Ele também vai conversar por trígono com quem está lá em Áries, que é Netuno e Saturno, que a gente sabe que esse trânsito de Netuno e Saturno em Áries está muito importante, trabalhando também questões da nossa individualidade, da nossa criança interna, da nossa coragem, nessa nossa disposição de tomar o caminho, de abrir o caminho, de ser pioneiro na nossa vida, de fazer diferente, de sair da concha, né? Então é importante, ele vai fazer então esses trânsitos, ele também vai fazer um aspecto interessante com Lilith, que está passando em Sagitário, e Lilith em Sagitário está falando o quê? Sobre questões de sabedoria, de ampliação de horizonte, né? Não por acaso a gente tem tantas questões surgindo aí a respeito das mulheres, né? Porque Lilith passando em Sagitário está trazendo aí um show de sabedoria sobre a representatividade das mulheres, sobre a abertura de pensamento delas, sobre o protagonismo delas nas suas vidas, sobre essa nova forma da gente se relacionar com o masculino e de uma forma equilibrada, né, somando forças e não em rivalidade. Então é muita coisa para ser explorada aí. Mas é um ciclo que vai se iniciar e ele vai ficar até 2027, então a gente tem que aproveitar. E a astrologia, eu sempre digo, se você só fica lendo horóscopo, previsão de uma semana para outra e você não faz aquela reflexão interna, ou se você não conhece o seu mapa astrológico para saber aonde é que está sendo ativado, você está meio que se enganando, você está meio que se distraindo, porque a astrologia não vai servir como ferramenta de autoconhecimento para você, e isso é o mais importante, tá? Então fica aí a dica de Júpiter entrando em Leão, aproveite esse trânsito, mas faça uma reflexão do que aconteceu com você desde o dia 9 de junho, nas questões que eu falei nesse vídeo, ok? Um bom trânsito a todos e até a próxima!